Boa tarde, querido amigo. Nós estamos aqui para mais um estudo bíblico, para a gente poder compreender aquilo que Jesus ele quer para a nossa vida. Nós estamos no estudo de número 12. No estudo passado, nós estudamos a respeito da lei de Deus, de quantos mandamentos são, aonde estão esses mandamentos e o que Jesus veio fazer em respeito aos mandamentos de Deus. Hoje, nós vamos estudar sobre um tema bastante complicado, porque é um tema em que muitas pessoas, acabam não crendo que ele é um mandamento que deve ser seguido. Então, hoje nós vamos estudar o que Jesus ele ensinou sobre o sábado, O sábado, ele é um dos 10 mandamentos de Deus, porém, na nossa sociedade atual, o sábado, na grande maioria das religiões, ele não é um dia, colocado como dia de guarda, e a gente vê que, biblicamente falando, nós vamos descobrir, a respeito desse dia, que foi instituído na criação por Deus, e o que Jesus fala a respeito do dia de sábado, Devemos nós guardar o dia de sábado? Devemos nós obedecer os 10 mandamentos? Será que o sábado ainda existe na nossa sociedade atual? Então, nós que somos estudantes da palavra de Deus, nós temos que buscar, dentro da Bíblia, respostas para aquilo que nós acreditamos. Então, o objetivo do nosso estudo de hoje é compreender que a lei, ela é a expressão da vontade de Deus, ela revela o caráter de Deus, como uma conduta moral da humanidade, como a gente deve seguir, e ela é eterna como o próprio Deus. E o sábado, que é um dos mandamentos de Deus, ele faz parte dessa lei, E nós vamos aprender que em resposta a tudo que Jesus fez por nós, nós obedecemos aos mandamentos, inclusive o dia de sábado, Porque ele faz parte dos mandamentos de Deus, como nós já vimos no estudo passado, Os 10 mandamentos, aonde eles estão, e dentro deles está sobre o sábado. Então, hoje nós vamos estudar especificamente sobre este assunto, que é a guarda do dia de sábado, Será que nós ainda devemos observar o 4º mandamento da lei de Deus? Então, a gente vai estudar um pouco mais aprofundadamente, esse assunto, e que através deste estudo você possa ter ampliado o seu conhecimento a respeito da palavra de Deus, E que através desse estudo você possa ter mais conhecimento e assim tomar decisões a respeito da forma como você quer adorar a Deus, tá bom? Então, no estudo que já foi enviado para vocês, na pergunta de número 1, Então, quando Jesus veio à Terra, o que ele veio fazer, em respeito à lei de Deus? No estudo passado, a gente viu essa passagem bíblica e a gente vai reforçar ela novamente, Quando Jesus esteve na Terra, ele veio fazer o quê? Lá em Mateus capítulo 5, fala o quê? Não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, mas eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que os céus e a terra passem, nenhum i ou o tio jamais passarão da lei de Deus até que se cumpra. Essas palavras foram ditas pelo próprio Jesus. No capítulo 5, nós vemos o Sermão do Monte, e onde Jesus ele explana sobre diversos assuntos, Logo no começo do capítulo 5, Jesus ele fala a respeito das bem-aventuranças, que ali ele fala quem são pessoas felizes, Depois ele fala a respeito do que nós devemos ser enquanto cristãos, que nós devemos ser a luz do mundo, o sal da terra. E depois ele fala também a respeito da lei. E assim a gente vai explanando o Sermão do Monte em diversos assuntos que Jesus ele achou importante ressaltar com os cristãos da sua época, E um dos assuntos já abordados na época de Jesus era a questão da lei de Deus. E o próprio Jesus veio falar para nós o quê? Eu não vim mudar, revogar, o sinônimo dela é mudar. Eu não vim mudar a lei de Deus, mas eu vim cumprir. E o mais interessante é que quando no versículo 18, ele fala assim, olha, até que a terra passe.
né? Nenhum i ou tio jamais passarão da lei até que tudo se cumpra, né? Porque muitas pessoas dizem que por conta dos 10 mandamentos fazerem parte do Antigo Testamento, então eles já não devem ser mais observados. Então Jesus, ele veio falar, né? Ali o próprio Jesus falando que ele não veio para mudar a lei e os profetas. Lembra quando a gente estudou no estudo passado que profetas significa os livros do Antigo Testamento, né? Que a Bíblia é dividida em profetas antigos, os livros do Antigo Testamento, salmos, né? Que são os cânticos, e os livros do Novo Testamento, da qual Jesus ele faz parte, né, quando ele veio de forma humana a este mundo. Então, se o próprio Jesus, aquele que nós cremos que é o nosso Salvador, aquele que a gente coloca sobre a nossa vida, a resposta, né, em resposta ao amor de Deus, a gente vai obedecer, a gente vai guardar aquilo que ele diz. Se o próprio Jesus, em forma humana, ele disse que até que a terra passe, né, nenhum tio ou nada, né, da palavra de Deus, dos 10 mandamentos serão revogados. Então, quem somos nós, né, seres humanos, para dizer que os 10 mandamentos eles não devem ser guardados, né? Então, a gente depois vai voltar um pouquinho na questão de quais são os 10 mandamentos, tá? E você vai ver na tua Bíblia, né, na tua Bíblia, para você confirmar ali, né? Porque algumas pessoas falam assim, são Bíblias diferentes. Não, a palavra de Deus, ela é única, né? Sabemos que algumas versões atuais, elas já tiveram algumas alterações em alguns textos da Bíblia. Mas se você pegar uma Bíblia aí da tua casa, né, mais antiga que você tem, e você vai perceber que as passagens, elas são idênticas em ambas as Bíblias, na minha Bíblia e na sua Bíblia. Tá bom? Agora, se você pegar uma Bíblia aí de 2020, 2019, que são Bíblias muito atuais, podem ser que tenham algumas alterações, mas essas alterações elas não foram aprovadas por Deus, né? Quando a gente vai lá em Apocalipse 22, né, fala que aquele que ouve as palavras do livro, né, se alguém fizer algum acréscimo na Bíblia, ou se alguém tirar alguma coisa da palavra da Bíblia, né, ele vai ter as consequências, que é o quê? Perder a vida eterna. Isso está em Apocalipse, capítulo 22, os versos 18 e 19. Então, nenhum ser humano ele é autorizado a fazer mudanças na palavra de Deus. Tudo que está na Bíblia, ela é inspirada por Deus, né? O próprio Jesus diz isso. Então, nós não temos autonomia para retirar ou acrescentar nada na Bíblia. Apenas temos que estudar e precisamos crer, né? Crer naquilo que Jesus diz. Se Ele é o nosso Salvador, precisamos obedecer aos seus mandamentos. Quando Jesus veio, né, esteve em forma humana, que Ele escolheu seus 12 discípulos, pessoas que andavam com Jesus, que aprendiam com Jesus, pessoas que comiam com Jesus, Ele falou a respeito da lei para os discípulos. Lá em João, né, capítulo 14, versículo 15. João 14, verso 15, ele fala o quê? Se me amais, guardareis aos meus mandamentos, né? Então, a gente já estudou que a salvação, ela é pela graça, né? A salvação é pela graça de Cristo. Jesus é o único capaz de nos salvar. A lei, ela não salva. Nós já vimos no estudo passado. Qual é a função da lei? É mostrar o quê? É mostrar o pecado, né? Quando a gente vê a lei, a gente vê se a gente está certo ou a gente está errado, e ela deve nos levar para Jesus. Então, a pessoa que ama a Jesus, em resposta a esse amor, faz o quê? Guarda os mandamentos, guarda aquilo que Jesus, ele disse que deve ser seguido. Então, se me amais, guardareis os meus mandamentos, né? Então, nós não obedecemos aos mandamentos de Deus por medo, por obrigação, mas nós devemos obedecer à lei de Deus, aos mandamentos de Jesus, a tudo que Ele pede, em resposta ao amor que Ele teve por nós. Nós o amamos e por isso obedecemos, né? E Jesus, ele explicou de maneira mais ampla
os 10 mandamentos. Então, lá no Sermão do Monte, ele começa primeiro falando que ele não veio mudar a lei, os profetas, ele não veio, mas ele veio para cumprir. E um pouquinho mais para frente, no capítulo 5 ainda, mas nos versos posteriores, ele explica a respeito de alguns mandamentos, né? Então, a gente vê lá no verso 21 e 22, a respeito de um dos mandamentos que está na lei de Deus. E diz assim, ó, ouvistes o que foi dito, não matarás, e quem matar está sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Aquele que proferir um insulto ao seu irmão está sujeito a julgamento de tribunal, e quem lhe chamar tolo está sujeito ao inferno do fogo. Então, às vezes nós pensamos assim, não matar é apenas pegar uma faca, né? Ou matar uma pessoa, ou matar a pessoa envenenada e assim por diante. Não. Nós podemos matar uma pessoa, a pessoa estando viva, quando nós fazemos o quê? Quando nós julgamos, quando nós proferimos insultos, quando nós magoamos profundamente essa pessoa. No século XXI, a doença mais difícil de ser curada não são as doenças físicas, mas são as doenças mentais. E muitas dessas doenças mentais, elas sobrevêm de situações de sofrimento que as pessoas elas passam, né? Os maiores traumas da vida do ser humano estão relacionadas a problemas relacionais, emocionais que ela vem vivendo. Existem pessoas que estão vivas fisicamente, mas mortas emocionalmente e mentalmente por conta de muitos problemas. Então, Jesus ele explica que o matar aqui não é somente matar e cravar um punhal na vida de uma pessoa, mas quando você destrói a vida de uma pessoa emocionalmente, mentalmente, moralmente, você vai matando as pessoas aos poucos e você é culpado disso, né? Então ele amplia, ele engrandece a lei. E lá nos versos 27 e 28, ele fala de um outro mandamento que é a respeito do adultério. Ele fala, ouvistes que foram dito, não adulterarás, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Né? Então, as pessoas achavam que era apenas no ato sexual que acabava acontecendo o adultério. Não, na verdade, o adultério, ele começa na mente, né? Na mente da pessoa. Então, por isso que Jesus ele foi explicando, né? Então, a gente vê assim, que Jesus ele ampliou o conhecimento das pessoas a respeito dos 10 mandamentos, algumas dúvidas que as pessoas tinham. Entretanto, Jesus em nenhum momento da Bíblia fala que as pessoas deveriam deixar de guardar e obedecer a algum mandamento. Pelo contrário, ele enfatiza que ele veio para cumprir. E Jesus veio para nos deixar o exemplo, né? Então, a gente vê que ele ampliou a explicação dos mandamentos e ele, nesses textos, ele fala, né, de 2 mandamentos específicos, mas quando a gente vai lá para Tiago, né, nós vemos já mais alguns mandamentos falando que a gente deve guardar todos, né, os mandamentos. Se a gente tropeça em um só ponto, nós somos culpados de todos. Só para você gravar aí, depois você vai registrar nas suas anotações, Tiago capítulo 2, a partir dos versos 10, tá? Então, ele está falando dos mandamentos, e no verso 10 fala assim, olha, pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só, se torna culpado de todos, tá? Então, nós não guardamos apenas metade dos mandamentos, ou nós não guardamos apenas os mandamentos que convêm a nós, mas nós devemos guardar todos os mandamentos, que são 10, né? Que a gente vai reforçar isso em Deuteronômio 4, versículo 13, né? Que ali fala a quantidade de mandamentos que nós temos na Bíblia. Então, em Deuteronômio 4, 13 diz assim, olha, então vos anuncio ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra, né? Então, quantos mandamentos que foram dados por Deus? 10. Esses mandamentos foram escritos pelo próprio dedo de Deus,
né? Então, não foi ser humano. Toda a Bíblia ela é inspirada por Deus, mas existem algumas passagens na Bíblia que ali deixa escrito na palavra de Deus que elas foram escritas e faladas pelo próprio Deus, e os 10 mandamentos foi um dos assuntos abordados, né? Então, nós temos 10 mandamentos na palavra de Deus, e nesses 10 mandamentos nós devemos, como Tiago 2, né, a partir do verso 10 diz, nós devemos guardar todos os mandamentos. E onde se encontram esses 10 mandamentos, né? Então, nós vamos voltar ali em Êxodo, que nós já estudamos no estudo passado. Então, em Êxodo, capítulo 20, você pode pegar a sua Bíblia, né? Você vai ler ali dos versos 3 até o 17, vão estar descritos os 10 mandamentos. Quando a gente vai para Deuteronômio, né? Deuteronômio 5, que é logo após a passagem que a gente leu anteriormente, ali, que fala quantos mandamentos tem, então lá volta novamente a falar dos 10 mandamentos da lei de Deus, tá? Então, ó, repetição, tanto que em Deuteronômio fala assim, ó, repetição dos 10 mandamentos. Então, nessa passagem, né, nós vimos aqui que em 2 lugares fala a respeito da lei de Deus. Então, você vai ver que o primeiro mandamento fala, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás e não lhes darás culto, porque eu sou o Senhor Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O 3º mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o nome do Senhor em vão. O 4º mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, e não farás para ti nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem os forasteiros que estão das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e no 7º dia descansou. Deus o abençoou, o dia de sábado santificou. 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. 6º mandamento, não matarás. 7º, não adulterarás. 8º, não furtarás. 9º, não dirás falsos testemunhos contra o teu próximo. E 10º, não cobiçará a casa do teu próximo, né? Aí você vai para Deuteronômio, você vai ver exatamente o mesmo 10 mandamentos que já havia sido descritos ali em Êxodo, né? E você vai ver em Deuteronômio novamente a repetição dos 10 mandamentos. E quando a gente vai para Mateus, né? Que é o que as pessoas pegam, a gente só está reforçando essa parte do estudo, as pessoas elas pegam falando que já não deve guardar os 10 mandamentos, a partir dos versos 36 a 40, né, Jesus ele fala ali a respeito dos 2 grandes mandamentos, que o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, e segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Quando a gente vai para os 10 mandamentos de Deus, a gente vê ali nos 10 mandamentos o seguinte, os 4 primeiros mandamentos, eles estão relacionados ao amor a Deus. Os 6 próximos mandamentos, os últimos, eles falam a respeito do amor ao próximo, né? Então, ali, em Mateus 21, Jesus, ele fala, né, que os mandamentos, eles estão divididos em 2 grandes partes, amor a Deus e amor ao próximo. E você lê os 10 mandamentos, você vê exatamente isso, que os 4 primeiros mandamentos está relacionado a Deus e os 6 últimos ao nosso próximo, né? Então, Jesus, ele falou o que é a respeito do 4º mandamento da lei, que é o tema específico do nosso estudo de hoje, né? Então, lá em Marcos, capítulo 2, os versos 27 e 28, né? A gente fala assim, olha, o que Jesus fala a respeito do 4º mandamento, que é, lembra-te do dia de sábado,
para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra que o Senhor teu Deus te dá, né? Então a gente vê aqui nesse quarto mandamento o seguinte aqui, olha, a respeito disso. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem é o Senhor também do sábado. Então, o que Jesus falou a respeito do quarto mandamento? Que o sábado ele foi instituído por Deus por causa de quem? Do homem, é para o benefício do homem, né? E quem é Senhor do sábado? O próprio Jesus. Então, olha que interessante. Jesus ele colocou um dia específico para o bem da humanidade, para o bem do homem, por causa do homem, e ele se intitula que ele é o Senhor do sábado. Nós amamos a Jesus? Nós compreendemos que Jesus é o Senhor de tudo, é o mantenedor de todas as coisas? Se nós entendemos isso, nós compreendemos que se Ele é Senhor de todas as coisas, nós vamos obedecer a quem Ele é. E Ele falou que Ele é o quê? É Senhor também do sábado, né? Então a gente vê assim que o próprio Jesus ele deixa claro a respeito disso, né? Então assim, onde que foi estabelecido o sábado como dia de guarda, né? Jesus em Mateus ele fala que ele não veio mudar nem guardar a lei, mas o sábado ele já está descrito desde a criação do mundo. Lá em Gênesis 1, verso de 1 a 3, 2, de 1 a 3, diz assim, olha: assim foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado o dia 7º, a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que havia feito, e abençoou o Senhor o dia 7º, o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Pegue o calendário da sua casa, né? Hoje até os calendários tem alguns que estão alterados, mas até o ano passado, a maioria dos calendários vinha qual o dia que é o 7º, né, do dia da semana? O sábado, né? Então Jesus, ele disse o quê? Que ele abençoou e santificou o dia de sábado, né? O 7º dia da criação. Então ele foi colocado lá no Jardim do Éden. Então Deus havia acabado a criação do mundo, Deus havia criado o ser humano e agora Deus havia no 6º dia acabado de criar tudo. A última coisa que Deus criou foi o ser humano. Então agora Deus colocou um dia específico para adoração a Deus, que era qual dia? O 7º dia da criação, que a gente vê que é o sábado, né? O sábado. E a gente reforça isso quando a gente volta lá para Êxodo capítulo 20, né? Que primeiro fala assim, ó, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Aí o verso 10 fala assim, ó, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, né? Porque lá em Gênesis fala 7º, não especifica qual o dia da semana. Aí a gente vai para Êxodo 20, a gente vê que ali Jesus já deixa claro, o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, né? Você não vai fazer nenhum trabalho, né? Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu forasteiro, quer dizer, ninguém, né? Então todos devem obedecer, guardar o sábado. Então foi estabelecido na criação do mundo o dia de sábado, né? Então, por que a gente deve guardar e descansar no sábado? Esse descanso, as pessoas acabam entendendo de forma errada o descansar no sábado, porque dá a impressão que a pessoa vai dormir 24 horas, né? 24 horas. Mas, na verdade, o descansar nesse sábado é descansar das coisas rotineiras, daquilo que eu tenho para o meu benefício próprio, né? Então, o meu trabalho, que é o meu ganho, meu sustento ali do dia a dia, minha rotina. Eu vou me abster desse trabalho, né? Mas eu vou fazer algumas coisas. Então, primeiro, porque Deus descansou nesse dia, abençoou esse dia e o santificou. Nós acabamos de ler isso, né? Que o sábado ele foi instituído na criação do mundo. E o próprio Deus abençoou, santificou e descansou no sábado, deixando como memorial, né, da criação o dia de sábado. Êxodo 20, dos versos 8 a 11,
que é o que a gente leu a respeito, ali a parte dos 10 mandamentos, né, onde fala o quê? Esses versos falam a respeito do sábado. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem forasteiros das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso abençoou, santificou o dia de sábado, né? Então, porque Deus ordenou. Aquilo que Deus fala, nós devemos o quê? Cumprir, né? E o terceiro motivo, olha como que a gente vê, como que o dia de sábado era um dia especial. Lá no capítulo 16 de Êxodo, né, quando a gente estuda a história do povo de Israel, que permaneceu durante mais de 400 anos ali como escravos, né, do Egito, vem Moisés, né, e Deus coloca Moisés como o libertador do povo. Esse povo, ele sai do Egito rumo à terra prometida, né? E durante todo o período que eles estavam num deserto. Deserto a gente sabe que não tem praticamente nenhuma planta, cactos, né? Poucos cactos, mas assim, é praticamente sem nada. O que aquele povo ia comer, né? Então ali conta neste capítulo sobre o maná, né? O maná era um alimento que Deus mandava do céu. O gosto dele é como se fosse bolo com gosto sabor de mel, né? Mas olha como que era a questão do maná, que eles colhiam o maná, né? Então olha que interessante, 23. Respondeu-lhe isto é o que disse o Senhor, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei em água, e tudo que sobrar, separai, guardar para o dia seguinte, né? E é interessante que algumas pessoas, elas colhiam o suficiente e algumas pessoas acabaram desobedecendo e não colhiam, né, o maná. E elas ficaram sem alimento, porque lá no verso 26 desse mesmo capítulo fala assim, olha, 6 dias os colhereis, mas o 7º dia é o sábado e nele não haverá, né? E no 7º dia alguns saíram para colher, porém não acharam, né? E aí no verso 28 há uma repreensão do Senhor, né, através de Moisés para aquele povo, que foi falado o seguinte, assim, olha, até quando vocês recusarão guardar os mandamentos e as leis de Deus, né? Então a gente vê assim que a gente vê a questão da santidade do dia de sábado, que o próprio Deus, quando ele mandava o maná para o povo, ele mandava durante 6 dias, na sexta-feira ele mandava em dobro, para que no 7º dia o povo já tivesse seu alimento, porque naquele dia não teria, eles não iriam trabalhar para colher, né, todo aquele maná, né? Então a gente vê isso também. O outro motivo pela qual nós devemos observar o sábado, né, nós vamos ver nessas duas passagens, que é Êxodo e Ezequiel. Vamos primeiro para Êxodo, que fala assim, olha, Êxodo 31, 12 e 13. Disse mais o Senhor a Moisés, tu, porém, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás, certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós e as vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica, né? Então, o sábado é um memorial, é um símbolo, né? Um sinal eterno entre Deus e o seu povo, porque ali fala o quê? Guardareis os meus sábados, né? E será um sinal entre mim e vós nas vossas gerações. E a gente vai ler Ezequiel agora. Ezequiel capítulo 20, o verso 12. E ali ele fala o quê? Também lhes dei os meus sábados para serem sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que vos santifica. E no verso 20, santificai os meus sábados, pois eles servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, o sábado é um dia, né, criado por Deus, santificado por Deus, e ele é um sinal entre Deus
e o seu povo. Será um sinal. O próprio Deus falou isso, né? E é interessante, né, que em Isaías fala que o sábado ele não vai ser guardado, ele não é um dia de guarda apenas aqui na terra, né? Mas ele será também um dia guardado na nova terra, né? Na volta de Jesus, nós sabemos que ele está preparando um lugar para nós, ele vai voltar, vai nos levar. E lá no céu, né, o sábado será um dia de guarda, assim como foi no primeiro dia após a criação do mundo. Salmo 63, 23 e 24, fala assim, olha, e será, aqui, esse capítulo está falando a respeito da felicidade das pessoas que estarão no céu, e como será a nova terra. E ali fala, será que de uma lua nova a outra e de um sábado ao outro virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. E sairão e verão cadáveres de todos os homens, e aqui fala assim, ó, o 23 apenas, né? E o 24, porque ali fala assim, é das pessoas que guardarão o sábado e das pessoas que não guardaram, como que vai acontecer. Mas o 23 ele responde, né? Que ele fala, será de uma lua nova a outra, e de um sábado ao outro virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Então, o sábado ele será um dia a ser guardado na nova terra também. Então, por isso que nós guardamos o dia de sábado, né? Agora, o sábado ele foi guardado no Novo Testamento, né? Então, a gente vai ver algumas passagens aí, né? Nós vamos aí para Lucas, capítulo 4. Lucas capítulo 4, o verso 16 e o verso depois 31. E ali fala, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. E desceu para Cafarnaum, cidade da Galileia, e ele ensinava nos sábados. De quem que a Bíblia está falando nesses dois versos? Do próprio Jesus. Jesus ele tinha costume de ir aos sábados à igreja, e ali ele ensinava as pessoas, né? Então a gente vê até um motivo pelo qual o sábado ele deve ser observado. É um dia que as pessoas vão à igreja, né, para poder prestar culto a Deus, e nesse dia elas também ensinam sobre a palavra de Deus. No capítulo 23, né, dos versos 54 a 56, ali diz assim, olha, e era o dia da preparação e começava o sábado. E as mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como foi o corpo depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Nesse episódio aqui, nessa passagem, fala quando Jesus ele foi morto e ele foi sepultado. Jesus ele foi morto na sexta-feira e ele foi sepultado. Então aquelas mulheres foram até o túmulo de Jesus, viram, né, prepararam ali aromas, bálsamos, como era costume da época, mas no verso 56 no final fala, e no sábado elas descansaram segundo o mandamento. Então elas observaram o dia de sábado também, né? Então Jesus guardou o sábado, as mulheres que foram até o túmulo de Jesus guardaram o sábado, a gente vai ver mais pessoas, né, que guardaram o sábado. Atos 16, verso 13, que fala ali, olha, no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e acertando-se falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Então no sábado eles saíram e foram para um lugar de oração, né, para orar. Nesse episódio nós estamos vendo a história do personagem Paulo, que foi um grande propagador do Evangelho de Cristo aqui na Terra. E no verso 17, verso 2, que também fala sobre Paulo, fala assim, olha, Paulo, segundo o costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras, né? Então nós vemos que a gente estudando a respeito do sábado, a gente vê que existem diversos temas que falam. A Bíblia tem mais de 250 versos que falam a palavra sábado. A gente está vendo alguns versos da Bíblia
a respeito desse assunto, né? E em nenhum momento que a gente estudou até agora fala de um outro dia a ser guardado, né? O próprio Jesus observou e guardou o dia de sábado. Será que Jesus ele transgrediu o sábado? Será que ele deixou de observar o sábado, né? Já que Jesus é o nosso exemplo maior, né, a seguir, será que Jesus, o que ele fez em relação ao sábado? Ó, Marcos 3, verso 2 e verso 5. E estavam observando a Jesus para ver se o cumpria, se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem de mão ressequida, vem para o meio. Então lhe perguntou, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-las? Mas eles ficaram em silêncio. Então, assim, os fariseus, né, que eram os doutores da lei da época de Jesus, eles haviam colocado o sábado como se fosse algo pesado de forma assim, você não pode andar tanto, né? Começaram a distorcer algumas coisas relacionadas no sábado, né? E as pessoas não podiam fazer exatamente nada, vezes nada no sábado. Mas quando Jesus veio à Terra, ele veio mostrar e ampliar o conhecimento que as pessoas tinham a respeito desse dia de guarda, né? Então, Jesus estava ali nesse episódio, Jesus estava num dia de sábado, né? E estava uma pessoa ali com um problema, né, na mão, né? Uma doença na mão. E Jesus, ele curou. E ao redor estavam algumas pessoas observando para ver se Jesus curaria no dia de sábado, porque para eles curar e fazer o bem no dia de sábado era pecado, né? E aí o próprio Jesus falou o seguinte: é lícito fazer o bem ou o mal no dia de sábado? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Por quê? Porque o sábado, meus amigos, não é um dia para a gente não fazer nada. Eu vou pegar, vou dormir, porque assim, segundo a criação do mundo, um dia começa no pôr do sol e termina no outro pôr do sol. Até isso, o homem acabou mudando. Hoje eles colocam assim, o dia começa às 0 hora da noite e termina às 0 hora da outra noite, não é assim? Não, mas segundo a Bíblia, o dia ele começa ao pôr do sol, né? Tanto é quando a gente lê ali na criação do mundo, a gente volta lá em Gênesis, capítulo 1, e diz assim, olha, vamos ler apenas um verso ali, que fala assim, primeira coisa que Deus criou, né? Disse Deus, haja luz e houve luz, e viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luzes e trevas. Chamou Deus luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Então, quando o sol se põe, se encerra o dia. Então, a partir do pôr do sol começa um dia e do outro dia, no pôr do sol, ele encerra. Então, aqueles homens estavam observando se Jesus ele faria alguma coisa, né, no sábado, porque eles colocaram um peso muito grande no dia de sábado, né? E daí Jesus ele vem e quebra o protocolo da época, dizendo assim: o sábado é um dia santificado, é um dia para a gente ir à igreja, porque o próprio Jesus ia na igreja, é um dia para a gente estudar a palavra de Deus, é um dia para a gente orar, mas é um dia para a gente fazer o bem, Por isso que a maioria das curas, a gente vai ver, né, posteriormente, a maioria das curas, dos milagres de Jesus aconteceram no dia de sábado, né? Mostrando para o homem que o sábado é um dia de você se abster de fazer aquilo que é para o seu benefício próprio e você fazer o bem para outra pessoa sem receber nada em troca. Era isso que Jesus fazia. Ele dava cura para as pessoas sem receber nada em troca. Se as pessoas quisessem, elas seguissem. Jesus chamava logo após a cura, vem e segue-me. Mas as pessoas não eram obrigadas a seguir Jesus. A maioria seguiram porque elas amavam a Jesus, né? Mas Jesus, ele jamais deixou de praticar o bem no dia de sábado. Ele deixou de curar uma pessoa. Ele deixou de salvar a vida de uma pessoa porque era dia de sábado. Então, o sábado a gente se abstém de coisas que é para o nosso proveito pessoal,
né? E a gente faz esse dia para abençoar pessoas, sabe? O sábado é um dia que a gente deixa de ser um pouco egoísta, né? Porque a gente, no dia a dia da nossa vida, na correria do dia a dia, a gente acaba pensando somente em nós. A gente corre tanto para ganhar prata e ouro, né? Dinheiro que é corroído por esse mundo é necessário. Dinheiro é necessário. A gente tem contas para pagar, tem família para sustentar, não é? Filhos. Então, assim, homens e mulheres, independente, trabalham por um objetivo. Ninguém trabalha porque não precisa. Todos trabalham porque precisam. Mas no dia de sábado, você deixa de pensar no eu para pensar no próximo. Era isso que Jesus queria dizer. O sábado é para fazer o bem. Então, que tipo de trabalho que Jesus realizava? Então, todas essas passagens, né, que estão descritas aí, amigo, nós vamos ler uma delas, tá? Mas você tem várias passagens aí para você ler. Todas elas falam de milagres de Jesus, né? Então, a gente vai ler uma das passagens que eu vou escolher a letra C, mas todas elas você vai ler que elas falam do dia que estava acontecendo a cura, que era sábado. Mas eu gosto muito da história dessa mulher e eu gostaria de ler com você a história dessa mulher que estava com um problema há 18 anos. Lucas capítulo 13, versículo 10 a 17. Ora, ensinava Jesus no sábado, então, sábado, nas sinagogas, e veio uma mulher possessa de um espírito de enfermidade que já havia 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo Jesus, chamou essa mulher, disse: está livre da tua enfermidade. E impondo-lhes as mãos, imediatamente a endireitou e dava glória a Deus. E o chefe, indignado em ver Jesus que estava curando no sábado, disse à multidão: 6 dias hás que vai trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curados e não no sábado. Então era para as pessoas. Ele fez uma crítica ainda, né? Vocês sabem que vocês têm 6 dias para vir para ser curado, e não no dia de sábado. E Jesus estava ali curando aquela mulher. Disse, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a qual Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos de Jesus. Então, aquela mulher fazia 18 anos que ela estava com um problema sério, ela sofria de uma hemorragia. E quando aquela mulher veio até Jesus, né, então ela foi criticada por aqueles homens, né? E eles falaram assim: não, vocês têm 6 dias para fazer isso, né? Esse trabalho. Mas Jesus, aí ele criticou, falou assim: isso é hipocrisia, por quê? Você não tem um animal e você não vai dar água para o seu animal? Você não vai cuidar do seu animal? Né? É questão de vida, a questão do alimento, é questão de vida, né? Então você não vai cuidar? Então, como eu, sendo o Senhor, não vou curar essa mulher que está há 18 anos no cativeiro dessa prisão, que é essa doença, né? Jesus ele veio para libertar as pessoas. Então, aqueles homens acabaram se envergonhando. Então, quando você lê a respeito da cura do homem, da mão ressequida, que é um problema, até a gente leu um dos versos, pessoas que estavam com espíritos mundos, pessoas coxas, pessoas enfermas, né? Esse da história do tanque de Betesda também é maravilhoso. Então, todos esses versos, eles vão falar que a cura aconteceu no sábado, né? Se Jesus tivesse quebrado algum mandamento, ele não poderia ser nosso Salvador, né? Na verdade, ele precisaria de um Salvador assim como nós. Porque a gente fala assim, a gente leu nos primeiros estudos que fizemos, né? Romanos 3:20, né? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, né? E depois a gente lê em outra passagem que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Somente alguém sem pecado poderia ser o nosso Salvador, e essa pessoa é Jesus.
Então, se Jesus ele tivesse quebrado ou desobedecido algum dos mandamentos de Deus, como em Tiago capítulo 2, que a gente já leu, fala que se desobedecer um, se torna culpado de todos, né? Se Jesus tivesse desobedecido um mandamento, ele se tornaria um pecador. E como pecador, ele não poderia ser nosso Salvador, né? Na verdade, ele precisaria. Mas Jesus ele não desobedeceu o dia de sábado. E a gente vai ler essa passagem de João, capítulo 5, verso 18, que fala assim, olha. Por isso, pois judeus ainda mais procuravam matá-los, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo igual a Deus. Então aqui os fariseus, né, estavam falando da pessoa de Jesus. A todo tempo eles estavam tentando matar Jesus, porque na visão deles, Jesus estava quebrando a lei de Deus ao fazer curas no sábado. E eles achavam ainda pior Jesus dizer que ele era Deus, que ele era o Filho de Deus, que ele era igual a Deus. Então, eles tentavam todo o tempo achar alguma coisa com Jesus. Mas, na verdade, eles estavam com uma visão errada do que era o sábado, né? E Jesus veio mostrar para eles a visão do sábado, que é você fazer o bem para as pessoas. Mas segundo o livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, né? O povo de Deus aqui na Terra, a igreja de Deus, ela tem uma característica, né? Uma característica que não é placa de igreja, mas ali fala qual é a característica da igreja, né? De Deus aqui na Terra, o remanescente, o povo de Deus na Terra. Apocalipse 12, 17 diz: Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, assim, a gente precisa entender que o livro de Apocalipse é um livro que ele utiliza de símbolos, né? Algumas palavras, elas simbolizam alguma coisa. Então, a gente tem que fazer um estudo aprofundado, né, do livro de Apocalipse para a gente saber todos os símbolos que tem. Mas aqui, nessa passagem, dragão significa Satanás, mulher significa igreja. A gente fazendo um estudo aprofundado do Apocalipse, a gente compreende essa simbologia, né? E a gente vê ali, ó, qual que é a característica dessa igreja, né? Dessa mulher? Guarda os mandamentos, né? E tem o testemunho de Jesus. Daí a gente vai para o Apocalipse 14, versículo 12, e fala assim, olha, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos e têm a fé em Jesus. Então, a característica da igreja de Deus é guardar todos os mandamentos dele. E segundo o Apocalipse, então, os que guardam os mandamentos, eles têm as características da igreja remanescente de Deus. E que dia será observado e guardado na nova terra? A gente já leu esse verso, mas a gente vai reforçar novamente, né, voltando a Isaías, quando fala da nova Jerusalém. Isaías 63. Isaías 66, versículo 23, tá? 66, versículo 23. Então, daí você marca aí, foi um erro de digitação. Isaías 66, versículo 23 diz: E será que de uma festa da lua nova a outra, de um sábado a outro, virá toda a carne adorar a mim, diz o Senhor. Então, o dia de guarda será o sábado. Salmos 66, versículo 23. E que profecia foi feito a respeito da mudança da lei de Deus? Vamos lá para Daniel, né? Hoje, muitas pessoas não guardam o dia de sábado. Muitas pessoas ensinam que esse dia já não deve ser guardado. E o sábado, como a gente viu até aqui, ele faz parte da lei de Deus, né? Até agora a gente leu todos os versos que falam. E nós temos mais de 250, a gente está lendo alguns. E nessa profecia diz assim, ó, Daniel 7, versículo 25. Proferirás palavras contra o Altíssimo, magoarás os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Então a profecia falava o quê? Que haveria pessoas que mudariam os tempos e a lei, né? Além de
proferir palavras contra Deus, blasfemar contra Deus, né? E procurar destruir o povo de Deus. Então, quando a gente vai para a história, né? Na nossa história, a gente vai ver ali o dia, né? Quando ocorreu a mudança da lei de Deus, tá? Então, a gente vai ver ali, né? Que foi um decreto, né? Promulgado pelo imperador romano Constantino. Nesse link que eu deixei aqui para você ver, né? Você vai selecionar esse link, você vai colocar ali no Google e você vai ser direcionado para o documento que explica sobre essa mudança histórica. Porque algumas pessoas falam, mas quando que aconteceu, né? Se não está na Bíblia a questão de guardar outro dia, como que aconteceu? Então a gente viu que lá em Daniel 7:25 falou o quê? Que haveria um tempo em que as pessoas tentariam mudar os tempos e a lei, né? Então, quando a gente vai ali, a gente vê que Constantino, ele fez um decreto de guardar o dia do sol, né? O dia do sol. E nesse dia, esse dia do sol era o primeiro dia da semana. Então, você vai ler, né? E você vai buscar a fonte ali, né? E você vai compreender que houve essa mudança. Então, não está na Bíblia outro dia de guarda. A Bíblia diz que é o sábado. Porém, houve essa mudança e na história você vê essa mudança, né, acontecendo pelo imperador Constantino, né? Então, se você compreende o sábado como santificado e abençoado por Deus, como nós estudamos aqui, que é um dia de guarda, então eu também convido você a entrar nesse canal do YouTube, onde terá mais uma pessoa explicando a respeito desse assunto, né, da mudança do dia de guarda sábado. Então, você vai ver ali na história, né, essa passagem ali, os links, e você vai ver o que nesse assunto ali vai ser abordado a mudança do dia de sábado para o domingo. Então, você vai complementar o seu estudo a respeito dessa mudança que aconteceu na história, certo? Então, eu tenho que tomar uma decisão. Nesse estudo, a gente viu que o sábado ele foi criado por Deus, né? Lá na criação do mundo, ele instituiu o dia de sábado. O sábado ele faz parte dos 10 mandamentos da lei de Deus. Em Tiago fala que se nós deixarmos de obedecer apenas um mandamento, nós nos tornamos culpados de tudo, né? O sábado ele foi guardado na criação, o sábado foi guardado pelo povo de Israel, o sábado foi guardado pelo próprio Jesus, o sábado foi guardado pelos discípulos, o sábado foi guardado pelos apóstolos, o sábado será guardado na Nova Jerusalém, na Nova Terra, né? E então a gente viu muitas passagens que falam, e nós aprendemos que o sábado é um dia de descanso das nossas rotinas, mas nós podemos praticar alguns trabalhos de bem ao próximo nesse dia, ensinar a palavra de Deus, orar com as pessoas, podemos estar ajudando. Então, assim, eu não trabalho, por exemplo, eu trabalho de fazer faxina, vamos dar um exemplo. E eu vou trabalhar ali na casa de uma pessoa, né? Eu recebo por esse trabalho, certo? Mas lá no dia de sábado eu sei que uma pessoa está doente e a casa está toda suja e precisa de uma limpeza. Porque é sábado eu não vou lá limpar? Se eu não receber nada em troca e for para fazer o bem para a pessoa, não tem mal nenhum. Eu posso ir lá limpar a casa dela o dia todo, porque eu não vou estar fazendo nada de errado. Se isso eu não estiver recebendo para isso, for algo que em amor ao próximo. Então, o próprio Jesus ele curou no sábado, dizendo que nós devemos utilizar esse dia para abençoar vidas. Que o mais importante são o quê? Pessoas. Então, a minha decisão deve ser: compreendo que a lei de Deus é eterna e que ninguém pode mudá-la. Foi o próprio Deus quem escreveu com o próprio dedo. Ele mesmo disse que é Senhor do sábado. E ele não veio mudar e ele não autoriza ninguém a mudar. Reconheço a tentativa humana de alterar a lei de Deus, mas creio na totalidade dessa lei.
e aceito o sábado como o dia do Senhor e desejo, pela graça de Cristo, observar os mandamentos conforme a Bíblia me ensina. Essa é uma decisão muito importante e as decisões, elas são individuais, é entre eu e Deus, não é entre mais ninguém. No mundo que a gente vive, guardar o sábado não tem sido muito fácil, né? A gente muitas vezes precisa decidir, né, entre até o nosso trabalho e a obediência. Mas Deus é o Criador de todas as coisas e Ele disse que esse é um dos mandamentos a serem guardados. Então eu preciso fazer um pacto com Deus, não com os seres humanos, de observar todos os mandamentos de Deus. Então, essa é uma decisão entre cada um e Deus, né? Deus deu a liberdade de escolha, Deus dá formas da pessoa chegar ao conhecimento, mas a decisão final é entre a pessoa e Deus. Então, eu oro a Deus para que você tome uma decisão, né, de observar esse dia e que Deus te abençoe e te guarde. Lembrando que você obedecer os 10 mandamentos, você não vai estar livre de problemas, né? Porque o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E o diabo não quer que a gente seja obediente a Deus. Então, que você aceite a Jesus como teu salvador pessoal, que você aceite, né, todos os ensinamentos de Jesus e que você seja abençoado pela graça de Cristo. Um abraço no coração e uma ótima semana.